como eu superei a minha timidez. Meu nome é Thiago, sou estudante de psicologia e sou um clássico introvertido. E não bastando ser introvertido, eu era muito tímido. Sabe aquele garoto que não tem capacidade de falar com nenhuma menina? Nenhuma. Eu era ele. E isso durou até cerca dos meus 16 anos. Se eu falasse com uma menina, eu ficava extremamente vermelho e travava. Mas, como é que eu consegui lidar com isso? Sendo sincero, foi sendo exposto a experiências. Se eu sabia que eu me sentia tímido pra falar, por exemplo, com uma menina que eu gostava, eu comecei a falar com qualquer pessoa. Porque eu também tinha essa característica de ser introvertido e fazer com que eu não conseguisse falar com meninos também. Com as mulheres era pior. Com homem também era a mesma coisa. Eu também tinha esse lado tímido e introvertido. E eu quero aproveitar pra falar sobre a introversão, porque é uma coisa que, cara, hoje em dia eu aceito e eu entendo como eu sou. Mas eu demorei muitos anos pra entender que eu sou introvertido e tá tudo bem. E isso não me impede de me comunicar com as outras pessoas de uma maneira funcional. Mas só pensar em apresentar alguma coisa ou gravar um vídeo como esse fazia eu travar muito antigamente. E isso porque eu não tinha repertório. Hoje em dia, como estudante de psicologia, eu consigo entender que repertório e se expor a situações é algo extremamente importante. E com 17 anos, eu tive o meu primeiro emprego e por 15 dias eles fizeram um processo em que basicamente a gente apresentava o conteúdo que a gente estava estudando lá para a própria turma lá, que era cerca de 20 alunos, ou para outras turmas. Então assim, para alguém extremamente tímido como eu, aquilo foi uma experiência devastadora. Eu odiava, não gostava nem um pouco de me comunicar com os outros, porém foi uma experiência que me mudou completamente. Se eu tô falando nesse vídeo aqui agora, foi por conta dela, porque foi um período em que eu tive essa iniciativa de ir lá e tentar, porque eu diria que a parte mais difícil é justamente ter essa iniciativa, porque depois que eu fui, tentei, percebi que, pô, dá para apresentar, dá para você conseguir se comunicar de uma maneira funcional, por mais que você trave muitas vezes no início, mas a maneira que você se sente depois de conseguir fazer uma apresentação, por exemplo, e se comunicar da maneira que você queria é muito boa. Só que eu não vou mentir pra vocês, dos 15 dias, eu acho que os 15 dias em geral foi um desastre, porque eu travava na hora de começar a falar, eu falava o conteúdo errado, e a timidez com mulher eu ainda tinha, então assim, aquele período foi horrível, porém foi muito necessário, porque depois disso, a minha maneira de se comunicar em ambientes de sala de aula e de trabalho mudaram, porque eu vi que, principalmente em ambiente de trabalho, a gente tem uma necessidade de comunicação funcional. E eu não tô dizendo que pra você superar a sua timidez, você precisa entrar num trabalho como eu entrei. Mas foi o momento que eu tive o clique de, pô, preciso mudar um pouquinho. Se eu continuar do jeito que eu tô, não vai dar. Porque apesar de estar apresentando, tinha outros colegas que tinham a timidez e continuaram com ela da mesma forma. O que mudou foi a maneira com que eu me relacionei com essa timidez e essa dificuldade que eu tava tendo. Porque eu tentei enxergar da seguinte forma: beleza, eu já vou ter que fazer isso, né? Porque era trabalho. Então eu vou tentar melhorar o máximo possível. E pra isso eu identifiquei formas que me ajudaram muito e que foram coisas simples. Então, por exemplo, momentos em que a professora falava alguma coisa que eu tinha alguma dúvida, eu me calaria. Esse é o comportamento padrão que eu geralmente teria. Só que por saber que quanto mais eu tô me expondo, mais fácil ficava, eu pensei o quê? Beleza, na hora que tiver uma dúvida, eu vou tentar me comunicar. E a diferença que isso faz no longo prazo, vocês vão ver que é algo muito positivo. Porque cada vez que você se comunica, você percebe que, pô, não é um negócio de 7 cabeças. E aos poucos você vai perceber que as pessoas ao redor também vão perceber que a sua comunicação tá mais ativa e geralmente elas vão levar pro lado positivo, de entender, pô, nossa, ele tá se comunicando e tal, e não levar pra um lado negativo de, meu Deus, por que ele abriu a boca? Porque, eu vou ser sincero, na minha cabeça, a primeira coisa que as pessoas pensavam era justamente isso, por que ele tá perguntando? Sendo que se você tiver um pouco de bom senso e a pergunta for relevante, faz total sentido você falar, porque às vezes é a mesma dúvida que muita gente. E essas pequenas mudanças na comunicação, ao longo prazo, vocês vão ver que faz uma diferença muito grande, porque ao iniciar essas comunicações pequenas, me fez começar a ter comunicações melhores em contextos mais longos. Então, vamos supor, se eu me habituava a fazer uma pergunta, eu tinha que ouvir a resposta e já era um tipo de comunicação ali. Então isso fez com que eu fosse desenvolvendo melhor minhas relações interpessoais. Então sabe aquela timidez com mulher? Também levei a mesma lógica pra isso. Se eu sei que eu não tenho coragem, por exemplo, de chegar em uma garota, que era o que eu tinha receio, então eu vou só tentar conversar com ela. E não precisa ser uma conversa complexa. Gente, mulheres e homens não são tão diferentes. A gente geralmente pensa ali coisas similares e não é o fim do mundo. Só que pra mim era. Porque eu achava, meu Deus, se eu travar conversando com a menina, acabou minha vida. Só que, tipo, isso era só um medo de falhar. Sendo que se você se propôs, por exemplo, a ir falar oi pra menina, você se propôs a isso. O que ela vai responder, aí vai ser com ela. Então, durante o ensino médio, eu fui também me expondo a essas situações em que eu tentava ter comunicações melhores com o sexo oposto. Porque, cara, travar em falar com qualquer garota foi algo que me atrapalhou muito durante o início da minha vida, porque eu queria, mais do que só interesse amoroso e tal, eu também queria ter mais amizades. Então, se eu não consigo me comunicar com mulher, menos 50% de possibilidade, né? Então eu indicaria que se você também é tímido como eu era,
tenta se comunicar de maneira simples, você não precisa fazer nada complexo, você não precisa impressionar outra pessoa. Então, assim, o fato de você se comunicar com qualquer pessoa vai fazer diferença, independente do sexo. Mas se você era como eu e era tímido para falar com mulheres, você vai precisar se expor a falar com mulheres para desenvolver isso. E de fato, ir se expondo devagar e aprendendo um pouco mais a me comunicar foi algo muito gradativo. Então, por exemplo, eu comecei a investir mais em me comunicar ali com 17 anos. E eu diria que eu fui alcançar um momento em que eu tava me sentindo mais seguro aos 19. Foi 2 anos e, tipo assim, eu realmente gastava um tempo nisso. Eu tentava me comunicar com pessoas e com amigos. Vou falar real, pra mim que é introvertido, nem sempre eu tava afim de desenvolver muito uma conversa, mas mesmo assim eu tomava essa iniciativa. E assim, são em situações gerais, você não precisa ter interesse na pessoa para poder se comunicar com ela. Você pode se comunicar em qualquer contexto. Então, por exemplo, ao ir ao mercado, eu ia lá e cumprimentava a pessoa, falava com ela de uma maneira real e se conectar de fato com a pessoa. Então, a pessoa me atendeu, me entregou os pães. Pra mim era um ponto de eu ter dificuldade, por exemplo, de pedir o pão na padaria. Então, eu chegava lá, pedia e eu tentava ser o mais breve possível para aquela situação social ali acabar. Só que com o tempo eu fui enxergando como, se eu tentar levar ela de uma maneira melhor, vai dar mais certo. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, pedia o pão, agradecia, me comunicava de uma maneira mais ativa e também empática. Por quê? Porque a outra pessoa tá ali, se você tratar ela de uma maneira meio fria, vai ser paia pra ela e vai ser paia pra você. Vai só passar e talvez não importe muito pra pessoa também, mas pensa comigo, o fato de você simplesmente agradecer e de você agir de uma maneira mais humana é algo que vai fazer bem pra você. E se isso fizer bem pro outro também, ainda é uma vantagem muito boa. E o hábito de fazendo isso também vai melhorar a sua comunicação, porque a comunicação, ela não é limitada a uma área só. Então, o fato de você trabalhar ela em diversos ambientes, em diversas situações, vai te trazer um repertório que vai ajudar em tudo. E então eu saí do menino que odiava fazer aquelas apresentações de escola pro cara que gosta. Hoje em dia eu gosto de me comunicar e de apresentar algo, ainda mais se for o meu interesse. E tá aí uma dica, pegue áreas que você se interessa. Se você gosta de uma área, tenta encontrar pessoas que gostam também, porque o fato de você se sentir mais motivado a falar vai te ajudar muito a sair do zero. E é só você pensar ali em contexto geral. Pensa às vezes que você se comunicou bem. Foi por quê? Porque geralmente você estava falando de algo que você gostava. Isso não quer dizer que você precisa ser chato com a pessoa e ficar despejando informação, mas que é uma boa forma de você trabalhar isso e até entender um pouco mais sobre como se comunicar melhor. E a minha última dica para vocês sobre comunicação e como eu superei é estar ali com o outro. Por conta da ansiedade, a gente fica muito olhando para si. E a melhor forma de você ficar mais tranquilo é você tentar se comunicar ouvindo o outro. A escuta ativa, que é uma técnica de psicologia, é muito boa, porque você de fato ouve o outro e tenta compreender, e você tem uma conversa boa, você tem uma conversa em que você entende o outro, que você consegue ouvir ele com calma e falar sobre o assunto que ele está trazendo. Você não precisa despejar vários assuntos, você pode simplesmente ir seguindo o que vocês estão conversando. E uma coisa boa também é que você não precisa ter pressa. Às vezes a gente enxerga as relações com muita pressa. Alguém falou, nossa, tive um dia ruim. Aí você já pensa que tem que dar uma resposta na lata e ansioso você acaba puxando outro assunto. Você podia falar, pô, por que você teve um dia ruim? E desenvolver, e às vezes até falar sobre possíveis soluções, ou simplesmente ouvir a pessoa. E a partir disso, você vai ter uma comunicação muito melhor do que você simplesmente falar, pô, que paia. Então assim, você também tem que ter um papel ativo. E pra mim isso fez muita diferença. Ter um papel ativo e entender o que o outro tá falando e por que ele tá falando, ajuda muito. Mas se você, assim como eu, tinha problemas com timidez, deixa aqui nos comentários. E é um prazer em conhecer vocês. Meu nome é Thiago e esse canal fala sobre psicologia e sobre o comportamento humano em geral, sobre situações em que eu, você e todo mundo passa. Até a próxima!